Ele evitava o olhar da filha, como quem foge do próprio reflexo. Mas bastou uma nova presença para tudo mudar. Com mãos suaves e palavras doces, ela trouxe paz ao caos, e um sentimento inesperado começou a florescer. Se esta história te agradou, se inscreva no nosso canal e compartilhe com pessoas amadas. O sol deitava-se sobre os telhados coloniais de Ouro Preto, Minas Gerais, quando Maurício Vasconcelos chegou em casa. A mansão de 2 andares, no bairro histórico da Água Limpa, mantinha a arquitetura original do século XVIII por fora, mas guardava interiores modernos e meticulosamente organizados. Aos 52 anos, Maurício era dono de uma das maiores empresas de restauração de patrimônios históricos do país, responsável por devolver a beleza original a igrejas, museus e casarões em toda Minas Gerais. Entrando pela porta principal, Maurício colocou sua pasta sobre o console de jacarandá e pendurou o paletó no cabideiro antigo, herança de família. O silêncio era a única coisa que o recebia há 3 anos, desde que Helena se foi após uma doença inesperada. A casa, antes cheia de música e conversas animadas, agora ecoava apenas seus próprios passos. Senhor Maurício, boa tarde. A voz da governanta Josefa, que vinha 3 vezes por semana, soou do corredor. Lembra que hoje vem a moça nova para a limpeza? A dona Rita pediu dispensa médica e a agência mandou uma substituta. Maurício assentiu sem muito interesse. Pessoas entravam e saíam de sua vida profissional constantemente, mas seu círculo pessoal era restrito desde a partida de Helena. Era mais fácil assim, menos arriscado para um coração já cicatrizado à força. Está bem, Josefa. Vou estar no escritório. Pode apresentar a casa e as regras para ela. 20 minutos depois, enquanto revisava os documentos do restauro da matriz de São Francisco, ouviu batidas suaves na porta. Entre. A porta se abriu, e Josefa apareceu acompanhada de uma jovem de aparência simples. Vestia uma saia midi azul marinho, camisa branca e um casaco fino de tricô. Seus cabelos negros estavam presos num coque baixo, e seus olhos de um castanho profundo transmitiam uma serenidade incomum. Senhor Maurício, esta é a Luísa Alves, que vai substituir a dona Rita na limpeza. Ela tem referências da dona Márcia da Casa dos Contos e da família Drummond. Luísa deu um passo à frente, as mãos cruzadas à frente do corpo. Boa tarde, senhor Vasconcelos. É um prazer conhecê-lo. Havia algo na voz dela, um timbre suave, mas firme, que fez Maurício erguer os olhos dos documentos pela primeira vez. Não era submissa nem artificial como muitos funcionários que passavam por ali. Era genuína. Boa tarde, Luísa. Josefa já deve ter explicado as regras da casa. Espero que se adapte bem. Sim, senhor. Sou muito cuidadosa com os objetos, principalmente os antigos. Minha avó, dona Iracema, me ensinou desde pequena o valor das coisas que carregam história. Maurício acenou com a cabeça, voltando aos documentos como sinal de dispensa. Quando as duas saíram, permitiu-se um suspiro. Há muito tempo não havia nada de novo em sua rotina, milimetricamente planejada. As semanas que se seguiram trouxeram mudanças sutis, quase imperceptíveis. O aroma de café recém-coado passou a preencher a casa nas tardes de terça e quinta. As cortinas, antes sempre parcialmente fechadas, agora eram abertas completamente para deixar a casa respirar, como ouviu Luísa explicar a Josefa certa vez. Flores frescas, colhidas do próprio jardim, começaram a aparecer em pequenos arranjos pelos cômodos. Certa manhã, ao entrar no escritório, Maurício notou que o retrato de Helena sobre a estante estava diferente. Não havia sido movido, mas parecia mais vivo. A poeira que antes embaçava sutilmente o vidro havia sido removida com um cuidado especial, realçando o sorriso da esposa. Espero que não se importe. Senhor, a voz de Luísa o surpreendeu da porta. Notei que era uma fotografia importante. Usei um produto especial que minha avó me ensinou a fazer, com álcool e folhas de chá preto. Limpa sem danificar as molduras antigas. Maurício fitou a fotografia por alguns segundos antes de responder. Ficou bom. Obrigado. Naquele dia, pela primeira vez em 3 anos, Maurício olhou para a foto de Helena sem sentir a habitual pontada de dor. Era apenas uma lembrança doce. As tardes de trabalho em casa tornaram-se mais produtivas. O som discreto de Luísa organizando os cômodos próximos, às vezes cantarolando baixinho canções mineiras,
que sua avó lhe ensinara, criava uma atmosfera de lar que há muito tempo não existia naquelas paredes. Em uma tarde chuvosa de maio, típica do outono mineiro, Maurício encontrou Luísa na biblioteca, sobre uma escada, limpando as prateleiras mais altas. "Cuidado aí", disse ele, instintivamente segurando a base da escada. "Essas escadas antigas são traiçoeiras." "Obrigada, senhor." Ela sorriu, descendo com cuidado. Estava apenas tirando o pó destes livros. "São bonitas estas primeiras edições de Guimarães Rosa." Maurício ergueu as sobrancelhas, surpreso. "Você conhece Guimarães Rosa? Minha avó era professora de literatura antes de se aposentar. Não tínhamos muito dinheiro, mas nossa casa sempre foi rica em livros. Ela me ensinou que a verdadeira herança são as histórias que carregamos." Aquela foi a primeira de muitas conversas curtas que passaram a acontecer pelos corredores. Maurício descobriu que Luísa morava com a avó hipertensa, Dona Iracema, e o sobrinho Paulo, que estudava para técnico de enfermagem no Instituto Federal. A família vivia no bairro do Pilar, numa casa simples que pertencia à avó há décadas. Paulo é filho da minha irmã mais velha, que teve que ir trabalhar no Rio de Janeiro. Ele ficou comigo e com vovó para terminar os estudos aqui. É um menino dedicado. Vai ser um ótimo enfermeiro. Havia uma dignidade na maneira como Luísa falava da família, sem lamentos ou vitimismo, apenas o orgulho tranquilo de quem faz o que pode com o que tem. Certo dia, Maurício chegou mais cedo e encontrou Luísa na cozinha, preparando um chá. "Desculpe, senhor, é que vi este manjericão no jardim tão bonito e pensei em fazer um chá. Minha avó diz que é bom para a digestão e para acalmar os nervos. O senhor aceita uma xícara?" Contrariando seus próprios hábitos de distanciamento, Maurício aceitou. Sentaram-se na varanda dos fundos, observando a chuva fina que caía sobre o jardim histórico. Foi a primeira vez em anos que ele se permitiu uma pausa sem propósito, apenas para apreciar o momento. "Esse jardim tem potencial para plantas medicinais", comentou Luísa. "Com sua permissão, posso trazer algumas mudas de erva cidreira e melissa que tenho em casa." "Fique à vontade", respondeu Maurício, surpreso com sua própria abertura à ideia. Na mesma semana, a rotina organizada da casa foi interrompida pela chegada inesperada de Beatriz Mendonça, prima de Helena e autoproclamada guardiã do legado familiar. Beatriz era uma mulher de 60 anos, elegante, com cabelos impecavelmente tingidos e uma postura que denunciava sua origem na elite mineira. Desde a partida de Helena, havia assumido para si a responsabilidade de ajudar Maurício com questões familiares, especialmente aquelas relacionadas às heranças e objetos de valor. "Querido Maurício, vim trazer os documentos do leilão beneficente que estamos organizando em memória de Helena", anunciou ela, depositando uma pasta sobre a mesa da sala. "Precisamos catalogar algumas peças da coleção dela para a exposição prévia." Maurício nunca se opunha às iniciativas de Beatriz, em parte por respeito à memória de Helena, em parte porque era mais fácil do que confrontá-la. "Claro, Beatriz, fique à vontade." Naquela tarde, enquanto Beatriz percorria a casa fazendo anotações, seu olhar cruzou com o de Luísa, que organizava discretamente a prataria da sala de jantar. Algo no semblante de Beatriz mudou. Um enrijecer quase imperceptível do maxilar, um brilho calculista nos olhos. "E quem é a moça nova?" perguntou a Maurício quando estavam a sós. "Luísa é a nova funcionária da limpeza, substituindo a dona Rita." Murmurou Beatriz, ajustando as pulseiras de ouro. "Ela parece à vontade demais para alguém que acabou de chegar, não acha? Notei flores nos quartos, chá na cozinha, coisinhas fora do lugar." "Ela apenas tem bom gosto e iniciativa", respondeu Maurício, sem perceber que estava defendendo Luísa. Beatriz sorriu. Aquele sorriso ensaiado de quem guarda cartas na manga. "Claro, querido. Só comentei porque a Helena era tão meticulosa com a organização. Mas você é quem decide, naturalmente." Nos dias seguintes, Beatriz tornou-se presença constante na casa, sempre com a desculpa do tal leilão beneficente. Trazia consigo uma assistente que fotografava os objetos, fazendo questão de registrar cada detalhe das antiguidades. Pedia para entrar em cômodos normalmente fechados, abria gavetas com a desculpa de procurar documentos, movia objetos de lugar alegando melhor iluminação para as fotos.
Luísa, sempre discreta, mantinha distância quando Beatriz estava presente, mas seus olhos atentos não deixavam de notar as pequenas violações de espaço, a maneira como a prima de Helena abria estojos de joias por engano e deixava gavetas entreabertas sem querer. Uma manhã, enquanto Maurício trabalhava em seu escritório, ouviu vozes alteradas vindas do quarto principal. Tenho certeza que estava aqui ontem, dizia Beatriz, em tom acusatório. A senhora deve estar enganada. Não mova objetos pessoais sem autorização, respondia Luísa com voz calma, mas firme. Maurício chegou à porta no momento em que Beatriz segurava um estojo de joias aberto. O que está acontecendo? O broche de esmeraldas da sua mãe que Helena usava em ocasiões especiais, começou Beatriz, com afetada preocupação. Ontem estava neste estojo quando fotografamos para o catálogo. Hoje não está mais. Luísa mantinha-se ereta, as mãos cruzadas à frente do corpo, o olhar sereno embora seu rosto estivesse pálido. Senhor Maurício, não mexi em nenhuma joia. Apenas limpei o exterior dos estojos como a senhora Josefa me orientou. Um silêncio pesado pairou no quarto. Maurício olhou para o estojo, para Beatriz e finalmente para Luísa. Algo dentro dele queria confiar na jovem, mas anos de isolamento emocional haviam construído barreiras difíceis de romper. Vamos procurar melhor. Deve estar em outro lugar, disse finalmente tentando amenizar a situação. Beatriz fechou o estojo com um estalo, um sorriso contido nos lábios. Naturalmente, talvez tenha sido movido durante a limpeza, sem intenção. Essas coisas acontecem. Mais tarde o broche foi encontrado em outro estojo, no fundo de uma gaveta. Um engano meu, admitiu Beatriz sem real arrependimento na voz. Confundi com outro estojo parecido. O incidente, aparentemente resolvido, deixou um rastro de tensão. Pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, Luísa parecia desconfortável. Seus movimentos mais contidos, seu cantarolar silenciado. Ao final do dia, quando ela se preparava para sair, Maurício a encontrou no hall de entrada. Luísa, sobre hoje. Senhor Maurício. Ela o interrompeu respeitosamente. Se me permite dizer, tenho muito respeito por esta casa e por tudo o que ela significa para o senhor. Nunca faria algo para trazer desconfiança ou desonrar a memória de quem já se foi. Minha avó me ensinou que caráter é o que fazemos quando ninguém está olhando. Havia uma dignidade tão genuína naquelas palavras que Maurício sentiu algo se mover dentro dele. Uma barreira, invisível que começava a rachar. Eu sei. Respondeu simplesmente. Tenha uma boa noite, Luísa. Enquanto havia se afastar pela ladeira de pedra e sabão em direção ao ponto de ônibus, Maurício lembrou-se da última conversa significativa que tivera com Helena, quando ela, já enfraquecida pela doença, segurou sua mão e disse: Prometa que não vai se enterrar vivo nesta casa, Maurício. A vida é para os que sabem respirar o ar fresco das manhãs. Naquela noite, pela primeira vez em anos, Maurício abriu todas as janelas do quarto e adormeceu ao som da chuva fina, que caía sobre os telhados históricos de Ouro Preto, carregando no ar o cheiro de terra molhada e o aroma suave do manjericão do jardim. Nas semanas seguintes, uma dança silenciosa de aproximações e recuos tomou conta da mansão dos Vasconcelos. Maurício, ainda cauteloso, mas intrigado pela presença de Luísa, começou a ajustar sua rotina. As tardes de terça e quinta, quando ela vinha trabalhar, tornaram-se suas preferidas para estar em casa, embora jamais admitisse isso para si mesmo. Certa tarde, enquanto revisava projetos na biblioteca, ouviu Luísa falando ao telefone na varanda. Vó, não precisa se preocupar. Já passei na farmácia e comprei seu remédio. Sim, aquele mesmo da pressão. Não foi caro. O Paulo vai passar aí mais tarde para ver como a senhora está. Havia uma ternura e uma força naquela voz que o tocaram. Quando ela desligou, Maurício se aproximou da porta. Sua avó está bem? Luísa virou-se, surpresa com a pergunta. Está sim, obrigada por perguntar. É só a pressão que às vezes sobe. Nada que os remédios e um bom chá de erva cidreira não resolvam. E seu sobrinho? Como vão os estudos? Um sorriso genuíno iluminou o rosto da jovem. Paulo está indo muito bem. Tirou a melhor nota da turma na prova prática de primeiros socorros. Ele tem mãos boas para o cuidado, sabe? Puxou a minha irmã.
Era a primeira vez que Maurício demonstrava interesse pessoal por sua vida. O gesto, simples mas significativo, criou uma pequena ponte entre os dois mundos. E a senhora Josefa me contou que o senhor também cuida de pessoas, à sua maneira. O projeto de restauração da Casa de Acolhimento Santa Efigênia é obra sua, não é? Maurício ergueu as sobrancelhas, surpreso por ela conhecer o projeto. Sim, mas está parado há algum tempo. Depois que fiquei sozinho, acabei me afastando do trabalho voluntário. É uma pena. Minha avó sempre diz que ajudar os outros é o melhor remédio para o coração ferido. Aquela conversa plantou uma semente. Dias depois, Maurício desengavetou as plantas da Casa de Acolhimento, um projeto para restaurar um antigo casarão colonial e transformá-lo em espaço para a mãe solo e seus filhos. Helena tinha sido a grande incentivadora da ideia, inspirada por seu trabalho como assistente social. No mesmo dia, ele ligou para seu antigo parceiro, o arquiteto Rogério Mendes. Rogério? É o Maurício. Acho que está na hora de retomarmos o projeto da Santa Efigênia. Pela primeira vez em 3 anos, Maurício sentiu aquela familiar onda de entusiasmo que sempre acompanhava novos projetos. Passou a noite revisando plantas e orçamentos, redescobrindo o prazer de criar algo com propósito. Na manhã seguinte, quando Luísa chegou, encontrou a mesa da sala de jantar coberta de plantas e desenhos técnicos. Bom dia, senhor Maurício. Parece que teve uma noite produtiva. Bom dia, Luísa. Sim, estou retomando um projeto antigo, a Casa de Acolhimento. Ela se aproximou, observando os desenhos com interesse genuíno. É lindo. Adoro como vocês preservaram a varanda colonial, mas ampliaram as janelas para mais luz. Você entende de arquitetura? Não, senhor, mas entendo de lar. E um bom lar precisa de sol e ar fresco para as crianças crescerem fortes. Nos dias seguintes, enquanto trabalhava na limpeza, Luísa ocasionalmente parava para observar o progresso do projeto, fazendo perguntas inteligentes ou oferecendo perspectivas que, surpreendentemente, Maurício achava valiosas. E aqui, não seria bom ter um cantinho de leitura com almofadas no chão? Crianças gostam de se espalhar quando leem. Pequenas sugestões assim foram encontrando seu caminho para o projeto final, como se Helena, através dos olhos de Luísa, ainda pudesse contribuir com sua visão. Numa tarde especialmente quente, Maurício surpreendeu a todos, inclusive a si mesmo, ao convidar Luísa para acompanhá-lo até o terreno da Casa de Acolhimento. Seria bom ter uma opinião diferente sobre o espaço, justificou ele, mais para si mesmo do que para os outros. O casarão ficava no bairro do Antônio Dias, uma construção do século XVIII que já havia servido como escola e posteriormente como pequeno hospital. Agora, abandonado havia anos, esperava por uma nova chance. Caminhando pelo espaço vazio, Luísa parecia enxergar além das paredes descascadas e do piso irregular. Aqui seria perfeito para a sala de leitura, disse, parando em um cômodo amplo com janelas voltadas para o nascente. A luz da manhã é gentil para os olhos. E ali, apontou para um pátio interno, poderiam plantar ervas e verduras. Nada ensina melhor sobre paciência e cuidado do que ver uma semente virar alimento. Maurício observava, fascinado, como ela navegava pelo espaço com a mesma delicadeza respeitosa com que tratava sua casa. Não impondo, mas descobrindo a vocação natural de cada canto. No caminho de volta, pararam em frente à Igreja do Pilar. É aqui perto que a senhora mora, não é? Perguntou Maurício. Sim, descendo aquela ladeira. Uma casinha antiga, bem menor que a do senhor, mas cheia de amor e histórias. Algo no modo como ela falava da própria casa, sem vergonha de sua simplicidade, tocou Maurício profundamente. Gostaria de conhecer sua avó algum dia, disse ele, surpreendendo a ambos com o comentário. Ela adoraria. Vovó Iracema tem o dom de fazer qualquer um se sentir em casa com um café e uma história. Aquele passeio marcou uma mudança sutil, mas significativa na relação entre os dois. Já não eram apenas patrão e funcionária. Eram duas pessoas redescobrindo juntas o valor de construir algo significativo. Enquanto isso, Beatriz observava de longe essas mudanças com crescente inquietação. As visitas à mansão tornaram-se mais frequentes, sempre acompanhadas de olhares atentos
e comentários velados. Maurício, querido, notei que a casa está diferente. Essas flores não são do estilo que Helena preferia, são? Helena adorava qualquer flor, Beatriz. Você sabe disso. Claro, claro. Apenas me preocupo em preservar o jeito dela nas coisas. Afinal, prometi a ela que cuidaria de você e de tudo o que era importante para ela. As palavras de Beatriz carregavam um peso que Maurício começava a achar sufocante. Era como se, através dela, o luto se recusasse a evoluir, permanecendo estagnado em regras não escritas sobre como honrar uma ausência. Numa quinta-feira, durante o habitual chá da tarde, que Beatriz agora insistia em compartilhar, ela deixou escapar um comentário que revelava mais do que pretendia. Soube que esteve na Santa Efigênia com a funcionária. As pessoas comentam, sabe? Ouro Preto é uma cidade pequena. Maurício pousou a xícara com mais força que o necessário. E daí, Beatriz? Estou retomando o projeto que Helena tanto queria. Pensei que ficaria feliz. E estou. Só me pergunto se Helena aprovaria certas influências no projeto. Ela era tão específica sobre arquitetura colonial. A conversa foi interrompida pela chegada de Luísa com uma bandeja de biscoitos recém-assados. Desculpem interromper. Pensei que gostariam de experimentar. É receita da minha avó, sequilhos de polvilho. Como é atenciosa, comentou Beatriz com um sorriso artificial. Mas acho que trouxe biscoitos demais. Maurício e eu estamos de dieta, não é, querido? Antes que ele pudesse responder, Beatriz continuou. A propósito, Luísa, notei que o colar de pérolas da cômoda mudou de lugar. Helena era muito específica sobre onde cada joia deveria ficar. Luísa manteve a compostura, embora um leve rubor colorisse suas bochechas. Peço desculpas se algo saiu do lugar durante a limpeza. Serei mais cuidadosa. Depois que Luísa se retirou, Maurício encarou Beatriz com frieza. Não há necessidade de tratá-la assim. Assim como? Estou apenas zelando pelo legado de Helena. Alguém precisa fazê-lo, já que você parece distraído ultimamente. Naquela noite, após todos se retirarem, Maurício permaneceu acordado, inquieto. As palavras de Beatriz ecoavam, misturando-se a memórias de Helena e aos recentes momentos com Luísa. Caminhou até o escritório e abriu a gaveta onde guardava documentos importantes. Entre eles, encontrou uma carta que Helena escrevera nos últimos dias, ainda não lida por completo. A dor sempre o impedia de chegar até o final. Meu querido Maurício, dizia um trecho, quando eu partir, prometa que não deixará que a casa se transforme num mausoléu. Sempre quis que fosse um lugar de vida, de risadas, de novos começos. Não permita que ninguém transforme minha memória em correntes para prendê-lo ao passado. Viver plenamente será sua maior homenagem a mim. As palavras de Helena pareciam escritas para aquele exato momento, como se ela pudesse prever os conflitos que surgiriam. Com o coração mais leve, Maurício finalmente terminou de ler a carta, permitindo que as lágrimas, não mais de luto, mas de gratidão, molhassem o papel. Na manhã seguinte, ao cruzar com Luísa no corredor, Maurício lhe entregou um livro. É Primeiras Histórias, do Guimarães Rosa. Pensei que talvez você e sua avó gostassem. Os olhos de Luísa brilharam com uma emoção contida. É o livro favorito dela. O exemplar que tínhamos se desfez de tanto ser lido. Muito obrigada, senhor. Maurício, ele corrigiu suavemente. Pode me chamar de Maurício. A pequena mudança no tratamento foi como uma porta que se abria entre dois mundos. A partir daquele momento, suas conversas tornaram-se mais frequentes e naturais, às vezes estendendo-se além do horário de trabalho de Luísa. Um dia, ela mencionou que Paulo estava com dificuldades em anatomia. Se ele quiser, posso indicar alguns livros. Helena era formada em enfermagem antes de se dedicar ao serviço social. Isso seria maravilhoso. Paulo está tão empenhado, mas alguns conceitos são difíceis quando não se tem um bom material de estudo. No dia seguinte, Maurício entregou a Luísa uma caixa, com livros de anatomia e fisiologia que pertenceram a Helena. Ela ficaria feliz sabendo que continuam sendo úteis. Quando Paulo apareceu para agradecer pessoalmente, Maurício se surpreendeu com o jovem educado e articulado que tinha à sua frente. O senhor nem imagina a diferença que isso vai fazer nos meus estudos. Prometo cuidar bem dos livros. Use-os pelo tempo que precisar.
E se tiver dúvidas, posso tentar ajudar. Helena me ensinou bastante quando estudava para os exames. Aquele encontro casual abriu espaço para que, nas semanas seguintes, Paulo ocasionalmente aparecesse na mansão para devolver ou trocar livros, às vezes acompanhado da avó Dona Iracema, uma senhora de cabelos brancos e sorriso fácil, cujas mãos calejadas contavam histórias de uma vida de trabalho duro. Sua casa tem alma. Senhor Maurício, comentou Dona Iracema em sua primeira visita, observando os detalhes arquitetônicos com olhos conhecedores. Não é qualquer construção antiga que mantém o calor humano depois de tantos anos. A presença esporádica da família de Luísa trouxe uma nova dinâmica à mansão. Maurício se viu desfrutando das histórias de Dona Iracema sobre a Ouro Preto de antigamente, ou ouvindo Paulo falar animadamente sobre seu estágio no hospital. Enquanto isso, o projeto da casa de acolhimento avançava rapidamente. Maurício voltou a frequentar reuniões com potenciais doadores, apresentando com renovado entusiasmo a importância da iniciativa. Este projeto não é apenas sobre restaurar um prédio histórico, explicava ele durante uma apresentação. É sobre restaurar possibilidades para mulheres e crianças que precisam de um novo começo. Em uma dessas reuniões, ao olhar para a plateia, ficou surpreso ao ver Luísa e Dona Iracema sentadas discretamente no fundo do salão. Após a apresentação, aproximou-se delas. Não esperava vê-las aqui. Espero que não se importe, respondeu Dona Iracema. Luísa me contou sobre o projeto e quis vir apoiar. Trabalhei como voluntária em uma casa semelhante no Pilar há muitos anos. De forma alguma, fico feliz com a presença de vocês. Naquela noite, enquanto caminhavam juntos pela rua direita, sob as luzes suaves dos postes coloniais, Maurício sentiu uma familiaridade confortável na presença de Luísa e sua família, que há muito não experimentava. Sabe, começou Dona Iracema, quando perdi meu marido jovem, pensei que a vida havia acabado. Tinha 2 filhas pequenas, nenhuma formação além do magistério, e um coração despedaçado. Mas descobri que a vida é teimosa. Ela encontra frestas nas paredes mais sólidas da dor e faz brotar flores onde só havia pedra. As palavras da senhora atingiram Maurício de uma maneira que nenhum conselho bem-intencionado havia conseguido em 3 anos. Não era piedade ou teoria, era experiência vivida, cicatrizes reais que haviam se transformado em força. Como a senhora conseguiu seguir? Dia após dia, respirando de manhã, agradecendo à noite, ensinando minhas filhas que podemos honrar quem se foi vivendo com dignidade e alegria. O luto, meu filho, é como um rio. No início é uma correnteza violenta que ameaça nos arrastar. Com o tempo, abre um leito mais calmo, por onde a vida pode fluir de novo. Diferente, mas ainda bela. Ao se despedirem na porta da pequena casa da família Alves, Maurício sentiu-se estranhamente leve, como se tivesse recebido permissão para algo que desejava secretamente, voltar a viver. Este sentimento de renovação, no entanto, foi interrompido na manhã seguinte por uma ligação de Beatriz. Maurício, preciso ir à sua casa com urgência. Houve um problema com algumas joias que separamos para o leilão. Estarei aí em meia hora. Quando Beatriz chegou, trazia consigo uma pasta e uma expressão grave. O que aconteceu? Perguntou Maurício, conduzindo-a ao escritório. As fotos que tiramos para o catálogo... Bem, percebemos que alguns itens não estão onde deveriam. Ela abriu a pasta, revelando fotografias das joias da família. Este broche de safiras, por exemplo. Na semana passada, quando fotografamos, estava no estojo vermelho. Ontem, quando voltamos para verificar os detalhes, não estava mais lá. Deve estar em outro lugar. Você sabe como Helena era com as joias. Gostava de reorganizá-las por temporada. Maurício, Beatriz baixou a voz. Não é só o broche. O colar de pérolas da sua avó também mudou de lugar. E aquela pulseira de rubis que era da sua mãe está faltando. A insinuação era clara como cristal. Maurício sentiu a tensão se acumular em seus ombros. O que exatamente está sugerindo, Beatriz? Não estou sugerindo nada, querido. Só acho estranho. Esses objetos começaram a se mover ou desaparecer depois que aquela moça começou a trabalhar aqui. E agora você a deixa circular livremente pela casa, a mexer nas coisas da Helena. Luísa tem minha total confiança, respondeu Maurício mais firme do que pretendia. Claro, claro.
Beatriz sorriu com falsa compreensão. Só me preocupo com você. Helena me pediu para cuidar de tudo o que era importante para ela, e você era o mais importante de todos. A conversa foi interrompida por uma batida suave na porta. Era Luísa, trazendo o café da manhã. Com licença. Pensei que gostariam de um café. Justo a tempo, sorriu Beatriz com doçura estudada. Luísa, você por acaso viu a pulseira de rubis que costumava ficar na segunda gaveta da cômoda do quarto principal? Tenho certeza que estava lá a semana passada, quando fizemos o inventário. Maurício observou a cena com crescente desconforto. Luísa manteve a compostura, embora seus olhos revelassem surpresa. Não mexi em nenhuma joia, senhora. Limpo apenas o exterior dos móveis, conforme as instruções do senhor Maurício. Que estranho, então. Porque tenho aqui uma foto. Beatriz retirou da pasta uma imagem onde se via, em ângulo enviesado, Luísa limpando próximo à cômoda, com um estojo de joias parcialmente visível ao lado. Parece que você estava bem perto delas. Um silêncio tenso preencheu a sala. Maurício sentia-se dividido entre a confiança que desenvolvera por Luísa e as evidências que Beatriz apresentava. Limpei a poeira do móvel, sim, respondeu Luísa calmamente. Mas não abri gavetas nem mexi em estojos fechados. Claro, querida, respondeu Beatriz com um sorriso que não alcançava os olhos. Ninguém está acusando ninguém. Só estamos preocupados com o patrimônio da família, que tem valor mais sentimental do que financeiro. Depois que Luísa se retirou, Beatriz suspirou dramaticamente. Viu como ela ficou nervosa? Maurício, você é um homem bom, confia nas pessoas, mas precisa ter cuidado. Helena se preocupava tanto com essas joias. As palavras de Beatriz plantavam sementes de dúvida, mesmo contra a vontade de Maurício. Ele se lembrou então de algo importante. As câmeras, murmurou. E o quê? Nada, preciso verificar algumas coisas. Se me dá licença, Beatriz, tenho uma reunião em poucos minutos. Após a saída de Beatriz, Maurício foi até o escritório e abriu o laptop. Há 6 meses, por exigência da seguradora, havia instalado câmeras discretas em pontos estratégicos da casa, principalmente voltadas para os corredores e móveis onde guardavam objetos de valor. Nunca as verificara antes, confiando na empresa de segurança que monitorava remotamente. Acessando o sistema, começou a revisar gravações dos últimos dias. O que viu o deixou perplexo. Luísa, como afirmara, limpava com respeito e distância dos objetos de valor. Beatriz, por outro lado, aparecia em diversos momentos abrindo gavetas, movendo objetos, fotografando de ângulos específicos que criavam impressões enganosas. Aquela descoberta trouxe mais perguntas do que respostas. Por que Beatriz estaria criando situações para incriminar Luísa? Qual seria o verdadeiro motivo por trás daquele comportamento? Enquanto refletia, ouviu uma batida suave na porta. Era Luísa, com expressão séria e digna. Senhor Maurício, vim dizer que entendo se o senhor preferir que eu não trabalhe mais aqui. Não quero ser causa de desconforto ou suspeitas. A humildade genuína daquelas palavras, combinada com o que acabara de ver nas gravações, reforçou a certeza que já crescia no coração de Maurício. Luísa, não quero que você saia. Confio em você e no seu trabalho. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. Obrigada pela confiança. Significa muito para mim. Minha avó sempre diz que nosso nome e nossa palavra são as únicas coisas que realmente nos pertencem nessa vida. Naquele momento, Maurício tomou uma decisão. Não permitiria que Beatriz, em nome de um falso zelo pela memória de Helena, destruísse algo valioso que começava a florescer em sua vida. A questão era: como confrontar a verdade sem transformar sua casa em um campo de batalha? Enquanto Luísa se retirava, Maurício olhou pela janela e viu o pequeno manjericão que ela havia plantado meses atrás, agora forte e viçoso, enfrentando o outono mineiro com uma resistência silenciosa. Como aquela planta, algo novo e resiliente crescia dentro dele, algo que merecia uma chance de florescer plenamente. Os dias seguintes trouxeram uma tensão silenciosa à mansão dos Vasconcelos. Embora Maurício tivesse reafirmado sua confiança em Luísa, as insinuações de Beatriz haviam deixado uma sombra sutil sobre o ambiente. Luísa continuava seu trabalho com a mesma dedicação de sempre, mas seus olhos, antes livres e brilhantes,
agora carregavam um véu de cautela. Maurício, por sua vez, continuava revisando as gravações das câmeras de segurança, montando um quebra-cabeças de movimentos e intenções. Cada registro confirmava o que seu coração já sabia. Luísa era inocente, enquanto Beatriz orquestrava uma elaborada rede de situações comprometedoras. Em um dos vídeos, via-se claramente Beatriz movendo um estojo de joias para a borda de uma mesa, próximo ao local onde Luísa costumava deixar sua bolsa durante o trabalho. Em outro, flagrava-se a prima de Helena fotografando a funcionária de ângulos precisamente calculados para parecer que ela estivesse mexendo em objetos que, na verdade, apenas limpava respeitosamente à distância. A revelação mais perturbadora, no entanto, veio de uma gravação da semana anterior. Beatriz, sozinha no quarto principal, abrindo o estojo da pulseira de rubis, retirando a joia e colocando-a no bolso do próprio casaco. Meu Deus, murmurou Maurício, paralisado diante da tela. A evidência era incontestável, mas o motivo permanecia obscuro. Não fazia sentido Beatriz, uma mulher de posses, apropriar-se das joias da família. Havia algo mais profundo, mais perturbador naquela atitude. Enquanto refletia sobre como proceder, Maurício recebeu uma ligação de Beatriz. Querido, estou com a fotógrafa aqui no estúdio. Precisamos de mais algumas peças para completar o catálogo do leilão. Posso passar aí hoje à tarde? Maurício hesitou apenas por um segundo. Claro, Beatriz. Estarei esperando. A oportunidade de confrontar a verdade apresentava-se mais cedo do que esperava. Antes que Beatriz chegasse, Maurício chamou Luísa ao escritório. Luísa, preciso que saiba de algo. Tenho motivos para acreditar que Beatriz está deliberadamente criando situações para comprometê-la. A jovem ouviu com expressão serena, sem surpresa ou indignação, apenas uma compreensão triste. Eu já desconfiava, senhor. Notei como ela deixa gavetas entreabertas depois que passo por um cômodo, ou como move objetos para lugares onde acabei de limpar. Por que não me disse nada? Não é meu lugar acusar ninguém, especialmente alguém da família da dona Helena. Sei o quanto ela é importante para o senhor. A dignidade daquela resposta tocou Maurício profundamente. Quantas injustiças aquela mulher já teria suportado em silêncio ao longo da vida. Beatriz virá hoje à tarde. Vou confrontá-la com o que descobri, mas prefiro que você não esteja presente durante essa conversa. Pode tirar o dia de folga. Com todo respeito, Sr. Maurício, prefiro ficar. Se meu nome e minha honra estão sendo questionados, tenho o direito de enfrentar quem me acusa. Havia uma firmeza nobre naquela afirmação que não deixava espaço para argumentos. Maurício assentiu, respeitando a decisão. Muito bem, mas deixe que eu conduza a conversa. Quando Beatriz chegou por volta das 3 da tarde, trazia consigo não a fotógrafa profissional, mas apenas seu próprio celular. Ela teve um contratempo. Farei eu mesma os registros complementares, explicou com um sorriso ensaiado. Maurício a conduziu à sala de estar, onde havia preparado chá e biscoitos, uma atmosfera de normalidade que mascarava a tempestade iminente. Luísa trabalhava discretamente na biblioteca adjacente, sua presença quase imperceptível, mas atenta. Durante a conversa inicial, Beatriz parecia inquieta, seus olhos constantemente desviando para a porta que dava acesso ao corredor principal. Preciso verificar algumas peças no quarto de Helena, disse ela finalmente. Aquelas que ficavam na cômoda de jacarandá. Claro, respondeu Maurício calmamente. Quer que eu a acompanhe? Não é necessário. Conheço bem o caminho. Volto em alguns minutos. Assim que Beatriz saiu, Maurício fez um sinal para Luísa, que entendeu imediatamente. Os dois seguiram silenciosamente pelo outro corredor, chegando ao quarto principal por uma entrada secundária, conhecida apenas por quem vivia na casa. Através da porta entreaberta, observaram Beatriz abrindo gavetas com gestos meticulosos. De uma pequena bolsa que trazia consigo, retirou um estojo de veludo azul, colocando-o cuidadosamente na mesa lateral, exatamente onde Luísa costumava deixar seus pertences durante a limpeza. Em seguida, com movimentos calculados, abriu o estojo maior de joias da família, removendo um par de brincos de esmeralda. Isto deve bastar, murmurou para si mesma. Nesse momento, o interfone tocou, sobressaltando-a.
Era o entregador de uma encomenda para a cozinha. Uma interrupção não planejada, mas providencial. Beatriz rapidamente recolocou os brincos no estojo maior, deixando o estojo de veludo azul estrategicamente posicionado próximo à bolsa de Luísa. Quando retornou, minutos depois, seu plano estava claro. Bastaria descobrir a joia no estojo de veludo perto dos pertences da funcionária para completar a narrativa que vinha construindo há semanas. Maurício escolheu esse momento para entrar no quarto, seguido por Luísa. Beatriz encontrou o que procurava? A mulher virou-se sobressaltada, mas recuperou rapidamente a compostura. Ainda não. Estou um pouco preocupada, na verdade. Ela lançou um olhar significativo para o estojo de veludo azul. Acho que deveríamos fazer uma verificação completa dos itens catalogados. Tenho notado alguns deslocamentos. Deslocamentos? Repetiu Maurício com uma calma estudada. Sim, querido. Por exemplo, esse estojo aqui. Beatriz aproximou-se da mesa lateral. Não deveria estar nesse lugar. Luísa mantinha-se em silêncio, as mãos cruzadas à frente do corpo, a dignidade intacta apesar da clara acusação que pairava no ar. Vamos verificar o conteúdo desse estojo. Então, sugeriu Maurício, aproximando-se da mesa. Boa ideia. Talvez devêssemos chamar alguém da portaria para testemunhar, sugeriu Beatriz com falsa preocupação. Só por precaução. Maurício assentiu, pegando o telefone interno e solicitando a presença do porteiro Sebastião, homem de confiança que trabalhava na casa há décadas. Enquanto esperavam, o silêncio pesado preenchia o quarto. Beatriz ajustava nervosamente suas pulseiras. Luísa permanecia imóvel, o olhar fixo na janela que dava para o jardim. Maurício observava ambas, seu coração dividido entre a indignação e uma tristeza profunda. Com a chegada de Sebastião, Beatriz assumiu o controle da situação. Sebastião, estamos fazendo uma verificação de inventário. Notamos alguns objetos fora do lugar e gostaríamos que você testemunhasse esta conferência. O porteiro, homem simples, mas perspicaz, assentiu, desconfortável com a tensão palpável no ambiente. Vamos começar por este estojo, continuou Beatriz apontando para o de veludo azul. Por favor, Maurício, abra-o você mesmo. Com gestos deliberadamente lentos, Maurício abriu o estojo. Como esperado, dentro dele estava o par de brincos de esmeralda que, momentos antes, Beatriz havia removido do estojo maior. Oh, meu Deus! Exclamou ela com exagerada surpresa. São os brincos de esmeralda da sua avó. Não deveriam estar aqui. O olhar acusatório que lançou a Luísa dispensava palavras. A funcionária empalideceu, mas manteve a postura ereta. Gostaria de revistar minha bolsa, senhora? Ofereceu Luísa com voz controlada. Estou disposta a provar minha inocência. Não será necessário, interveio Maurício, o semblante grave. Sebastião, obrigado por sua presença. Pode nos dar licença agora? Precisamos resolver este assunto em particular. Após a saída do porteiro, o clima no quarto tornou-se ainda mais denso. Maurício caminhou até o pequeno escritório anexo ao quarto e retornou com seu laptop. Beatriz, antes de tirarmos qualquer conclusão, há algo que você precisa ver. Ele abriu o computador, exibindo as gravações das câmeras de segurança. Primeiro, mostrou Luísa trabalhando com respeito e distância dos objetos de valor. Em seguida, exibiu as cenas onde Beatriz movia estrategicamente peças, criando situações comprometedoras. Por fim, revelou a gravação mais recente, de apenas minutos atrás, onde se via claramente Beatriz plantando o estojo de veludo próximo aos pertences de Luísa. A cor esvaiu-se do rosto de Beatriz. Seus lábios tremeram, incapazes de formar palavras coerentes. Isso é uma invasão de privacidade. Conseguiu finalmente balbuciar. Você não pode filmar as pessoas sem consentimento. As câmeras foram instaladas com autorização da seguradora para a proteção do patrimônio, respondeu Maurício calmamente. Todos os funcionários e visitantes frequentes foram informados, inclusive você, Beatriz. Está nos documentos que você mesma assinou há 6 meses. Encurralada pela evidência incontestável, Beatriz desmoronou numa poltrona próxima. Seu rosto, antes composto numa máscara de preocupação elegante, agora contorcia-se numa mistura de vergonha e desespero. Por quê?
Perguntou Maurício, a voz baixa, mas firme. Por que fazer isso com Luísa? Por que tentar destruir a reputação de uma pessoa inocente? O silêncio estendeu-se por vários segundos, pesado como chumbo. Você não entende, Beatriz finalmente respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Helena era tudo para mim. Éramos como irmãs, crescemos juntas. Ela confiava em mim para cuidar de você, da casa, do legado dela. E isso inclui fabricar evidências para incriminar pessoas inocentes? Eu vi como você olhava para ela. A voz de Beatriz elevou-se, trêmula de emoção. Como ela entrou nesta casa e começou a mudar tudo. As cortinas, as flores, seu humor. Helena mal tinha partido, e você já estava se deixando encantar por outra mulher. A verdade emergiu finalmente. Não era ganância por joias ou dinheiro que motivava Beatriz, mas um ciúme doentio. Um apego possessivo à memória de Helena que a levara a extremos impensáveis. Beatriz, Maurício falou suavemente. Helena se foi, mas ela não gostaria que eu vivesse como um fantasma na própria casa. Ela mesma me disse isso. Você não entende, repetiu Beatriz, enxugando as lágrimas com gestos bruscos. Prometi a ela que cuidaria de tudo, que nada mudaria, que seu lugar seria preservado. O lugar de Helena está aqui. Maurício tocou o próprio coração, e nada nem ninguém pode tirá-la daí. Mas isso não significa que devo parar de viver. Nesse momento, Luísa, que se mantivera em silêncio durante toda a confrontação, deu um passo à frente. Senhora Beatriz, compreendo sua dor. Também já perdi pessoas amadas, e sei como o luto pode nos fazer agir de formas que, normalmente, não agiríamos. Mas isso não justifica tentar destruir a vida de outra pessoa. A simplicidade e a compaixão daquelas palavras pareceram atingir Beatriz mais profundamente do que qualquer acusação. Ela ergueu o olhar vendo Luísa não mais como uma ameaça, mas como uma mulher de carne e osso, com dignidade e sentimentos. Eu não sei o que dizer, murmurou. Não há desculpas para o que fiz. Não estamos buscando desculpas, respondeu Maurício. Estamos buscando verdade e justiça. O que você fez foi grave, Beatriz. Poderia ter destruído a reputação e o sustento de Luísa e sua família. O que vai fazer? Chamar a polícia? Maurício trocou um olhar com Luísa. Uma comunicação silenciosa que dispensava palavras. Não. Mas a partir de agora, você não terá mais acesso livre a esta casa, nem aos pertences da família. O leilão beneficente será organizado por profissionais independentes, sem sua participação. E as gravações ficam arquivadas como garantia. Beatriz assentiu, derrotada não pela ameaça das consequências, mas pelo peso da própria consciência. E quanto às joias que você levou? Perguntou Maurício. A pulseira de rubis, o colar de pérolas, estão todas em minha casa, na caixa de joias do quarto de hóspedes. Nunca tive intenção de ficar com elas. Só queria criar evidências. Amanhã mesmo enviarei alguém para recuperá-las, disse Maurício com firmeza. Agora acho melhor você ir. Precisamos todos de tempo para processar o que aconteceu. Beatriz levantou-se, as pernas trêmulas, o corpo curvado como se tivesse envelhecido 10 anos em uma hora. A porta virou-se uma última vez. Ela realmente te amava, Maurício, mais do que qualquer outra pessoa no mundo. Eu sei. E é por isso que sei que ela não aprovaria o que você fez em seu nome. Após a saída de Beatriz, um silêncio pesado instalou-se no quarto. Maurício e Luísa permaneceram imóveis, como se ambos precisassem daquele momento de quietude para assimilar tudo o que havia acontecido. Sinto muito que tenha passado por isso, disse Maurício finalmente. Não é sua culpa, respondeu Luísa suavemente. A dor faz as pessoas agirem de maneiras que não reconheceríamos em dias normais. Mesmo assim, você foi injustamente acusada. Sua integridade foi questionada. Entenderia perfeitamente se não quisesse mais trabalhar aqui. Luísa olhou pela janela, para o jardim onde o manjericão e as ervas que plantara começavam a florescer apesar do outono. Plantar raízes leva tempo, disse ela, quase para si mesma. E quando começam a se firmar, é difícil arrancá-las. A metáfora não passou despercebida por Maurício. Ela falava não apenas das plantas, mas de si mesma, da conexão que havia estabelecido com aquela casa, com os projetos que floresciam ali, talvez até mesmo com ele. Então,
Você ficaria, mesmo depois de tudo isso? Luísa virou-se para encará-lo, seus olhos transmitindo uma certeza tranquila. Se me quiser aqui, sim. Acredito que ainda há muito bem a ser feito nestas paredes. O alívio que Maurício sentiu foi desproporcional para uma simples questão de permanência de uma funcionária. Ele sabia, em algum nível que ainda não ousava nomear, que a presença de Luísa havia se tornado essencial para seu próprio processo de cura. Neste caso, sorriu ele pela primeira vez naquele dia tenso. Talvez devêssemos comemorar com um chá daquele seu manjericão milagroso. Na cozinha, enquanto preparavam o chá juntos, uma nova dinâmica, que eliminava antigas barreiras de patrão e empregada, Maurício sentiu-se compelido a falar sobre Helena de uma forma que não conseguira antes. Ela teria gostado de você, sabe? Helena valorizava pessoas genuínas, que trabalhavam com propósito e dignidade. Ela parece ter sido uma mulher especial. Era. E uma das últimas coisas que me disse foi para não me fechar para a vida depois que ela partisse. Na época, achei que era apenas um consolo, algo que se diz para confortar quem fica. Agora entendo que era um pedido sincero. Aquela conversa aberta sobre Helena, sem a carga esmagadora de luto que antes acompanhava qualquer menção a seu nome, marcou uma nova etapa na jornada de Maurício. Era como se, finalmente, pudesse honrar a memória da esposa, não através do sofrimento contínuo, mas da gradual abertura para novas possibilidades. Nos dias que se seguiram, uma nova dinâmica estabeleceu-se na mansão dos Vasconcelos. Maurício, liberto do peso das suspeitas infundadas, permitiu-se redescobrir o prazer de uma casa habitada por vozes e movimentos. Paulo tornou-se presença frequente, estudando os livros de Helena na biblioteca enquanto aguardava a tia terminar o trabalho. Dona Iracema ocasionalmente aparecia com um bolo caseiro ou uma nova muda de plantas para o jardim que se expandia. Quanto a Beatriz, cumpriu o acordo. Devolveu todas as joias emprestadas e afastou-se da administração da casa e das questões familiares. Não houve exposição pública nem linchamento moral, apenas o estabelecimento de limites claros e consequências proporcionais. Uma semana após o incidente, enquanto Luísa organizava os livros na biblioteca, Maurício apareceu à porta com uma expressão hesitante. Luísa estava pensando: a casa de acolhimento será inaugurada no próximo mês. Gostaria que você e sua família estivessem presentes. Na verdade, gostaria que participassem mais ativamente do projeto, se tiverem interesse. Os olhos de Luísa iluminaram-se com uma alegria genuína. Seria uma honra. Vovó Iracema tem muita experiência com trabalho comunitário, e Paulo certamente poderia ajudar com questões de saúde básica. Quanto a mim, bem, sempre sonhei em ensinar crianças a ler. É perfeito, então. A casa terá uma pequena biblioteca, e precisamos de voluntários para a hora do conto. Aquele convite marcou o início de uma parceria que transcendia os limites da relação profissional. Maurício e Luísa, junto com Dona Iracema e Paulo, formaram o núcleo de voluntários da Casa de Acolhimento Santa Efigênia. Enquanto o projeto tomava forma, também evoluía entre eles uma amizade baseada no respeito mútuo e na admiração sincera. Em uma tarde particularmente agradável de setembro, quando a primavera começava a colorir as ladeiras de Ouro Preto, Maurício e Luísa trabalhavam juntos no jardim da mansão, plantando novas mudas de ervas medicinais. Sabe, começou Maurício, enquanto acomodava uma pequena muda de lavanda na terra, há algo que venho querendo lhe perguntar há algum tempo. Sim? Respondeu Luísa, erguendo os olhos do canteiro que preparava. Por que você não me denunciou quando permiti que Beatriz a acusasse? Por que continuou trabalhando aqui, mesmo depois de eu ter duvidado, mesmo que por um breve momento, da sua integridade? Luísa parou o que fazia, encarando Maurício com aquela serenidade que lhe era característica. Porque vi em seus olhos que a dúvida não vinha do coração, mas do medo. O medo faz coisas estranhas com as pessoas, Sr. Maurício. Nos faz construir muros quando deveríamos estar construindo pontes. A simplicidade profunda daquela resposta tocou Maurício de uma maneira que palavras elaboradas jamais conseguiriam. E agora? Ainda vê medo em mim? Luísa sorriu suavemente, retornando à tarefa de plantar. Vejo alguém que está aprendendo, aos poucos, a deixar a luz entrar de novo.
Naquele momento, ajoelhados na terra fértil do jardim, que juntos haviam transformado, uma verdade silenciosa pairou entre eles, algo ainda não dito, mas cada vez mais evidente no olhar que trocavam, nos gestos de cuidado compartilhado, na maneira como buscavam naturalmente a presença um do outro, mesmo quando o trabalho não exigia. O sol começava a se pôr atrás das montanhas que abraçavam Ouro Preto, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Maurício ergueu-se, estendendo a mão para ajudar Luísa a levantar-se também. É melhor entrarmos. Está esfriando. Mas em vez de soltar sua mão após ela se levantar, manteve-a entre as suas por um momento mais longo que o necessário. Luísa, As palavras faltaram, interrompidas pelo próprio peso do que significavam. Não precisa dizer nada agora, respondeu ela suavemente. Algumas plantas levam tempo para florescer plenamente. O importante é que tenham solo bom, água limpa e paciência. Mais uma vez ela falava em metáforas de jardim que ambos compreendiam perfeitamente. O que crescia entre eles não era uma paixão impulsiva, mas algo mais profundo e duradouro. Algo que merecia tempo, respeito e o cuidado dedicado às coisas verdadeiramente preciosas. Naquela noite, enquanto observava o céu estrelado pela janela do quarto, Maurício sentiu uma paz que há muito não experimentava. Ao lado da cama, a foto de Helena sorria serenamente no porta-retratos de prata, agora livre da camada de poeira que simbolizava seu luto estagnado. Você tinha razão, sussurrou para a fotografia. A vida realmente encontra um caminho de voltar quando permitimos. Em seu coração, sentiu não culpa ou traição, mas uma estranha certeza de que Helena aprovaria. Não se tratava de substituir um amor por outro, mas de permitir que o coração, como um jardim bem cuidado, tivesse espaço para novas flores sem arrancar as raízes das antigas. Do outro lado da cidade, na pequena casa do bairro do Pilar, Luísa também permanecia acordada, contando à avó os acontecimentos do dia, enquanto preparavam juntas um chá de erva cidreira. E então, minha filha, o que seu coração diz sobre esse homem? Perguntou Dona Iracema, com a sabedoria simples de quem já vivera muitos amores e perdas. Diz que ele é bom, vó. Ferido, sim, mas bom. E que está aprendendo aos poucos a confiar de novo. E você, está pronta para abrir seu coração também? Luísa sorriu, olhando para as próprias mãos. Mãos que conheciam o peso do trabalho duro, mas também a delicadeza necessária para cuidar do que é frágil e valioso. Estou aprendendo. Vó, dia após dia estou aprendendo. Dona Iracema assentiu, satisfeita com a resposta. A neta sempre fora sensata, com os pés firmemente plantados na realidade, mas também com o coração aberto para as possibilidades que a vida oferecia. Sabe o que sua mãe dizia? Que o amor verdadeiro não é como fogos de artifício, bonitos, mas que acabam rápido. É como uma brasa boa, aquece devagar, mas dura a noite inteira. Luísa abraçou a avó, grata pela sabedoria simples que sempre orientara sua família através de tempos difíceis e bons. Enquanto isso, Paulo entrava na cozinha, carregando os livros de enfermagem emprestados. Tia, consegui terminar todos os capítulos. O professor disse que estou entre os melhores alunos da turma. O orgulho nos olhos de Luísa era evidente. Tudo pelo que trabalhava. A dignidade de sua família, a educação do sobrinho, o cuidado com a avó, ganhava agora uma nova dimensão de possibilidades. Naquela noite, tanto na mansão colonial quanto na casa simples do bairro do Pilar, as janelas permaneceram abertas, deixando entrar a brisa fresca da primavera que começava. Uma estação de renovação e recomeços que, sem que soubessem ainda, mudaria para sempre o destino de ambas as famílias. A primavera em Ouro Preto transformava a cidade histórica em um jardim de cores e aromas. As ladeiras de pedra-sabão, antes cinzentas sob o céu nublado do inverno, agora resplandeciam sob o sol, emolduradas por ipês amarelos e roxos que pontilhavam a paisagem barroca. Na mansão dos Vasconcelos, o jardim que Luísa cuidadosamente cultivara explodia em vida. Lavanda, alecrim, manjericão e erva cidreira cresciam vigorosos, atraindo beija-flores e borboletas. A casa, antes silenciosa como um mausoléu, agora respirava, literal e metaforicamente.
A inauguração da Casa de Acolhimento Santa Efigênia estava marcada para o 1º domingo de outubro, coincidindo com as celebrações do Mês das Crianças. Maurício, revigorado pelo propósito social do projeto, trabalhava incansavelmente nos detalhes finais da restauração. Luísa, por sua vez, organizava a pequena biblioteca comunitária, selecionando livros doados e planejando atividades de leitura para as crianças. Esta cópia de O Pequeno Príncipe estava entre os livros da Helena, comentou Maurício certa tarde, enquanto ajudava Luísa a organizar as prateleiras. Era seu favorito. Acho que ela gostaria que estivesse aqui. Luísa recebeu o livro com reverência, passando os dedos pela capa desgastada pelo uso. É uma honra incluir algo tão pessoal. As crianças vão adorar, especialmente os desenhos. Aqueles momentos de trabalho conjunto haviam se tornado cada vez mais frequentes e naturais entre eles. O que começara como uma relação de patrão e funcionária evoluíra para uma parceria baseada no respeito mútuo e em valores compartilhados. E, cada vez mais evidentemente, em sentimentos que ambos ainda tratavam com cautelosa reverência. Numa tarde particularmente agradável, enquanto trabalhavam lado a lado na preparação de materiais para a inauguração, Maurício finalmente encontrou coragem para dar voz ao que crescia entre eles. Luísa, começou ele, pausando o trabalho para encará-la diretamente, nos últimos meses, você trouxe algo de volta para minha vida que eu pensava ter perdido para sempre. Ela ergueu o olhar dos cartazes que decorava, seus olhos tranquilos, mas atentos. O quê? Esperança, propósito. A capacidade de olhar para o futuro sem que o peso do passado me sufoque. Ele hesitou, buscando as palavras certas. Quando Helena partiu, prometi a mim mesmo que nunca mais abriria espaço para sentimentos que pudessem me machucar novamente. Construí muros ao redor do coração, convencido de que era a única forma de sobreviver. E agora? Perguntou ela suavemente. Agora percebo que não estava realmente vivendo, apenas existindo. Você me mostrou sem palavras grandiosas ou gestos dramáticos que é possível honrar o passado sem se tornar prisioneiro dele. Luísa pousou o pincel com que trabalhava, dando a Maurício toda a sua atenção. Havia uma dignidade em sua postura que sempre o impressionava. A mesma dignidade que a mantivera ereta e íntegra, mesmo sob falsas acusações. O senhor também me ensinou muito, respondeu ela. Sobre generosidade genuína, sobre usar privilégios para servir aos outros, sobre transformar dor em ação positiva. Maurício, ele corrigiu gentilmente. Depois de tudo o que compartilhamos, acho que podemos deixar as formalidades de lado, não? Um sorriso iluminou o rosto de Luísa. Maurício, repetiu ela como quem experimenta o sabor de uma nova palavra. Pois bem, Maurício, o que está tentando me dizer exatamente? Ele respirou fundo, reunindo coragem. Que talvez seja a hora de derrubar os últimos muros. Que o que sinto por você vai além da gratidão ou da amizade. Que se você estiver disposta, gostaria de explorar a possibilidade de nós. As palavras pairaram entre eles, carregadas de significado e possibilidades. Luísa não respondeu imediatamente, seus olhos revelando uma complexidade de emoções que ela raramente permitia transparecer. Não espero uma resposta agora, continuou Maurício, respeitando seu silêncio. Sei que há muitos fatores a considerar. Nossa diferença de idade, de origem, de circunstâncias. Sei também que você tem responsabilidades com sua família e que sua vida já é suficientemente complexa sem adicionar novos elementos. Não são essas diferenças que me preocupam, respondeu Luísa finalmente. É cedo demais? Você realmente processou seu luto? Ou estou apenas preenchendo um vazio? E quanto a mim, estou pronta para abrir meu coração dessa maneira, sabendo tudo o que implica? A honestidade daquelas perguntas, longe de desanimar Maurício, apenas reforçou sua admiração por ela. Perguntas válidas, reconheceu ele. E não tenho todas as respostas. Só sei que o que sinto é real, e que nunca me senti assim antes. Nem mesmo com Helena, embora o amor que tínhamos fosse profundo e verdadeiro. Era diferente como cada amor é único. Luísa assentiu, compreendendo. Após alguns momentos de reflexão, respondeu com a mesma honestidade. Também tenho sentimentos por você, Maurício. Sentimentos que vão além da gratidão por um bom patrão.
ou da admiração por seu trabalho social. Mas preciso de tempo, não para decidir o que sinto, disso tenho certeza, mas para compreender o caminho que devemos percorrer juntos. A sua história, minha história e a história que poderíamos construir juntos. Todas merecem respeito e cuidado. Todo o tempo que precisar, respondeu ele, tomando as mãos dela entre as suas. Não estou indo a lugar algum. Aquela conversa honesta e vulnerável estabeleceu um novo patamar de intimidade entre eles. Nos dias seguintes, enquanto continuavam os preparativos para a inauguração da casa de acolhimento, pequenos gestos revelavam a evolução do sentimento. Olhares que se demoravam, mãos que se buscavam em momentos de silêncio, confidências compartilhadas nas noites em que trabalhavam até tarde. Uma semana antes da inauguração, Maurício fez um convite que surpreendeu Luísa. Gostaria que você, Dona Iracema e Paulo viessem jantar aqui em casa amanhã. Um jantar simples, apenas nós 4. Alguma ocasião especial? Sim e não. Quero conhecer melhor sua família, sem a pressão de eventos sociais ou compromissos de trabalho. Apenas pessoas compartilhando uma refeição e histórias. O jantar foi um momento de revelação para ambas as famílias. Dona Iracema, com sua sabedoria simples e direta, encantou Maurício com histórias da antiga Ouro Preto e receitas tradicionais mineiras que havia aprendido com sua própria avó. Paulo, inicialmente tímido no ambiente elegante da mansão, logo se soltou ao descobrir que Maurício compartilhava seu interesse por xadrez e literatura de ficção científica. Ao final da noite, enquanto Luísa ajudava a recolher a louça, Dona Iracema encontrou um momento a sós com Maurício na varanda. Sabe, meu filho, perdi meu marido jovem. Tinha as meninas pequenas para criar e um coração partido que parecia nunca mais ia sarar. Maurício assentiu, respeitoso. Luísa me contou. Deve ter sido muito difícil. Foi. Mas Deus é bom e não nos dá fardos que não possamos carregar. Aprendi que o coração é como uma casa. Pode ter muitos cômodos. A dor de perder quem amamos ocupa um deles. Mas os outros podem ser preenchidos com novas alegrias se tivermos coragem de abrir as portas. A simplicidade profunda daquelas palavras tocou Maurício de uma maneira que conversas mais rebuscadas jamais conseguiriam. A senhora acha que seria errado da minha parte ter sentimentos por Luísa depois de tudo o que aconteceu? Dona Iracema sorriu, seus olhos revelando décadas de experiência e sabedoria. Errado seria desperdiçar a chance de ser feliz de novo, meu filho. Helena não iria querer isso para você, tenho certeza. Quanto à minha neta, ela é forte, mas também é delicada. Tem um coração que dá sem medida. Se seus sentimentos são sinceros e respeitosos, só posso abençoar o que está nascendo entre vocês. Aquela bênção, oferecida sem pompa ou cerimônia, foi mais significativa para Maurício do que qualquer aprovação formal poderia ser. Na véspera da inauguração da casa de acolhimento, a cidade fervilhava com os preparativos. O projeto, que começara como uma iniciativa pessoal de Maurício em homenagem à memória de Helena, havia se transformado em um movimento comunitário. Comerciantes locais doavam mantimentos, artesãos ofereciam peças decorativas, professores aposentados voluntariavam-se para atividades educativas. Naquela tarde, enquanto supervisionava a arrumação final da biblioteca, Maurício recebeu uma visita inesperada. Beatriz, a prima de Helena, estava à porta, visivelmente nervosa e envelhecida desde seu último encontro. — Posso entrar? Perguntou ela, a voz hesitante. Maurício assentiu, conduzindo-a até uma sala privativa, onde poderiam conversar sem interrupções. Não esperava vê-la aqui, comentou ele. Sem hostilidade, mas cauteloso. Nem eu esperava vir, admitiu Beatriz. Mas soube da inauguração e... Bem, Helena teria estado aqui. Ela teria apoiado este projeto com toda a sua alma. Sim, teria. Um silêncio constrangedor pairou entre eles, carregado de palavras não ditas e feridas ainda em processo de cicatrização. Maurício, vim pedir perdão, disse Beatriz finalmente, sua voz quebrando-se na última palavra. O que fiz com Luísa, com você, foi imperdoável. Deixei que o medo e o luto me transformassem em alguém que não reconheço. O que mudou, Beatriz? Da última vez que nos vimos, você mal conseguia admitir seus erros. Comecei a fazer terapia, respondeu ela com simplicidade. Minha filha insistiu.
Depois que percebeu como eu estava obsessiva com a memória de Helena, o terapeuta me ajudou a ver que meu comportamento não tinha nada a ver com proteger o legado dela, e tudo a ver com o meu próprio medo de perder minha conexão com ela através de você. A honestidade crua daquela admissão surpreendeu Maurício. Obrigado por sua sinceridade. Significa muito. Não vim pedir para voltar à sua vida, continuou Beatriz. Sei que quebrei sua confiança, de uma forma que talvez nunca possa ser reparada. Mas gostaria, se possível, de contribuir de alguma forma com o projeto da Casa de Acolhimento. Helena teria apoiado, e quero honrar sua memória de verdade, não através de manipulações e controle. Maurício considerou o pedido por alguns momentos, avaliando a sinceridade nos olhos da mulher que um dia fora quase uma segunda mãe para Helena. A casa sempre precisará de voluntários, respondeu finalmente. Especialmente pessoas com experiência administrativa. Se estiver disposta a trabalhar sob supervisão inicialmente e respeitar os limites estabelecidos, estou, respondeu Beatriz rapidamente, um brilho de esperança iluminando seu rosto cansado. Não para recuperar o que perdi, mas para construir algo novo e verdadeiramente honrar Helena. Naquele momento, Luísa entrou na sala carregando uma caixa de livros. Ao ver Beatriz, hesitou na porta, seu corpo instintivamente tenso. Luísa, chamou Maurício suavemente. Beatriz veio conversar sobre a possibilidade de voluntariar-se na Casa de Acolhimento. Os olhos das duas mulheres se encontraram, uma confrontação silenciosa carregada de história e mágoa. Vim, também para pedir seu perdão, disse Beatriz, diretamente a Luísa, com uma dignidade humilde que não possuía antes. O que fiz foi imperdoável, e entenderei se você não puder ou não quiser me perdoar. Mas quero que saiba que reconheço o mal que causei e estou genuinamente arrependida. Luísa pousou a caixa de livros, aproximando-se com passos calmos. Seu rosto, sempre expressivo em sua serenidade, revelava uma complexidade de emoções, enquanto considerava as palavras da mulher mais velha. Minha avó sempre diz que o perdão não é um presente que damos aos outros, mas a nós mesmos, respondeu finalmente. Carrego muita mágoa pelo que aconteceu, mas não quero que ela crie raízes em mim. Se seu arrependimento é sincero, e se Maurício acredita que você pode contribuir positivamente para o projeto, não serei eu a impedir. A generosidade daquela resposta deixou Beatriz visivelmente emocionada. Você é uma pessoa extraordinária. Luísa Alves, vejo agora por que Maurício, porque todos a admiram tanto. Após a saída de Beatriz, Maurício e Luísa permaneceram em silêncio por alguns momentos, processando o que havia acontecido. Você realmente acredita na mudança dela? Perguntou Luísa finalmente. Acredito que as pessoas podem mudar se realmente quiserem. Que mais importante, acredito que todos merecem a chance de reparar seus erros. Ele sorriu gentilmente. Além disso, seu perdão não foi incondicional. Ela terá que provar, através de ações consistentes, que realmente mudou. Luísa assentiu, satisfeita com aquela abordagem equilibrada, nem ingênua confiança, nem ressentimento obstinado. Helena estaria orgulhosa de você, disse ela suavemente. De nós, corrigiu Maurício. Estaria orgulhosa de nós. O dia da inauguração da Casa de Acolhimento Santa Efigênia amanheceu ensolarado e quente, como se o próprio céu quisesse abençoar o evento. O casarão colonial completamente restaurado resplandecia com suas paredes recém-caiadas e janelas amplas que permitiam a entrada generosa da luz. No pequeno pátio interno, agora transformado em jardim e horta comunitária, reuniram-se autoridades locais, voluntários, futuras beneficiárias do projeto e curiosos da comunidade. Maurício, elegante em seu terno claro, conduzia a cerimônia com a desenvoltura de quem finalmente reencontrara seu propósito. Este projeto não teria sido possível sem a visão inicial de minha esposa, Helena Vasconcelos, disse ele durante seu discurso, mas também não teria se concretizado sem o apoio e a inspiração de muitas outras pessoas que entraram em minha vida nos últimos meses. Seu olhar encontrou Luísa na primeira fila, simples mas elegante, em um vestido azul marinho, ladeada por Dona Iracema e Paulo. Aprendi que honrar a memória de quem amamos
não significa permanecer estático, preservando cada detalhe como em um museu. Significa continuar o trabalho que eles começaram, ampliar sua visão, permitir que novas mãos e corações se juntem à missão. Após a cerimônia formal, enquanto os convidados exploravam as instalações, Luísa conduzia um grupo de crianças pela biblioteca recém-inaugurada, mostrando os livros e contando histórias curtas que as mantinham enfeitiçadas. Sua habilidade natural com as crianças, combinada com o conhecimento literário herdado da avó, fazia dela a pessoa perfeita para aquela função. Ela tem um dom, comentou Rogério, o arquiteto parceiro de Maurício, observando a cena. Tem mesmo, concordou Maurício, seu olhar revelando muito mais do que admiração profissional. E não é só com as crianças, continuou Rogério com um sorriso perceptivo. Nunca vi você tão vivo, tão presente, meu amigo. Nem mesmo nos dias bons com Helena. É diferente, respondeu Maurício reflexivamente. Com Helena, era como se já tivéssemos nascido conectados. Uma continuidade, uma certeza tranquila. Com Luísa, é como redescobrir algo que não sabia que havia perdido. Cada dia traz uma nova revelação. Helena aprovaria, afirmou Rogério com a convicção de quem conhecera bem o casal. Ela sempre dizia que a pior tragédia seria você transformar-se em uma estátua viva depois que ela partisse. Aquela validação, vinda de alguém que conhecera intimamente sua vida anterior, foi como uma última peça, encaixando-se em um quebra-cabeça complexo. Ao final do dia, quando os convidados já haviam partido e apenas os voluntários permaneciam para os últimos ajustes, Maurício encontrou Luísa no jardim, contemplando o pôr-do-sol que tingia de dourado as igrejas barrocas espalhadas pelas colinas de Ouro Preto. Este foi um dia perfeito, comentou ela, sorrindo quando ele se aproximou. Quase perfeito, corrigiu Maurício. Há algo que poderia torná-lo completo. Sem aviso prévio, ajoelhou-se diante dela, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul, não a mesma que fora usada no esquema de Beatriz, mas uma nova, especialmente escolhida para aquele momento. Luísa Alves, você trouxe luz e vida de volta para mim, quando eu acreditava que só restava escuridão. Ensinou-me sobre dignidade, força silenciosa e amor que se expressa através de ações diárias. Se estiver pronta, gostaria de construir um futuro ao seu lado. Não para substituir o que passou, mas para honrar o presente e o que ainda está por vir. Você me daria a honra de se casar comigo? Dentro da caixa repousava um anel simples, mas elegante, uma única safira azul em um engaste de prata, sem ostentação desnecessária, mas com uma beleza autêntica que refletia a essência da própria Luísa. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto dela enquanto fitava primeiro o anel, depois o homem ajoelhado à sua frente, um homem transformado pela dor, mas renascido através do amor e da coragem de recomeçar. Sim, respondeu ela simplesmente. Sim, Maurício Vasconcelos. Construiremos esse futuro juntos. Quando ele deslizou o anel em seu dedo, não eram apenas duas pessoas que se uniam, mas dois mundos, duas histórias, duas famílias, cada uma com suas próprias cicatrizes e bênçãos, agora entrelaçadas em uma nova narrativa. A notícia do noivado foi recebida com diferentes reações pela comunidade de Ouro Preto. Havia aqueles que celebravam genuinamente a felicidade do casal, reconhecendo a transformação positiva que ambos haviam experimentado juntos. Outros, presos a preconceitos sociais e de classe, murmuravam sobre a empregada que conquistou o patrão viúvo. Mas Maurício e Luísa, fortalecidos pela verdade de seus sentimentos e pelo apoio de quem realmente importava, permaneceram inabaláveis. A decisão de realizar uma cerimônia simples, no jardim da própria mansão, foi natural para ambos, um símbolo de que sua união não buscava validação externa, mas celebrava a intimidade de um amor construído dia após dia, através de pequenos gestos de confiança e respeito. Nos meses que antecederam o casamento, Luísa formalizou sua matrícula no curso de pedagogia da universidade local. Um sonho que sempre acalentara, mas que as circunstâncias financeiras haviam adiado. Maurício insistiu em apoiá-la nessa jornada, não como um favor ou caridade, mas como reconhecimento de seu potencial e valor. Você tem um dom natural para ensinar,
disse ele, enquanto ajudava Luísa a organizar os materiais para o primeiro semestre. As crianças da casa de acolhimento florescem sob seus cuidados. Aprendi com vovó que conhecimento é a única riqueza que não podem tirar de nós, respondeu ela, os olhos brilhando com a perspectiva de finalmente realizar aquele sonho. Paulo, já no último ano do curso técnico de enfermagem, era presença constante na casa de acolhimento, onde implementava pequenos programas de saúde preventiva para as mães e crianças. Seu plano de continuar os estudos para se tornar enfermeiro pleno ganhava forma concreta, com o apoio não apenas da tia, mas agora também de Maurício e Dona Iracema, com sua sabedoria prática e experiência de vida, tornou-se uma espécie de conselheira não oficial do projeto, especialmente para as mães mais jovens que buscavam refúgio na casa. Suas aulas de culinária econômica e nutritiva eram um sucesso entre as mulheres que buscavam autonomia financeira e bem-estar familiar. Até mesmo Beatriz, cumprindo rigorosamente seu compromisso, encontrou um lugar adequado na iniciativa. Sua experiência administrativa e contatos sociais revelaram-se valiosos na arrecadação de fundos e parcerias institucionais. O processo de redenção era lento e, por vezes, desconfortável, mas genuíno. Dia após dia ela aprendia a servir sem controlar, a contribuir sem dominar. O casamento, realizado em uma tarde dourada de outono, reuniu apenas familiares próximos e amigos verdadeiros. Sob um caramanchão de jasmins e madressilvas, com o majestoso cenário das igrejas coloniais de Ouro Preto ao fundo, Maurício e Luísa trocaram votos que não prometiam perfeição, mas compromisso diário com a verdade, o respeito e o amor expresso em ações concretas. Não prometo que nunca errarei, disse Maurício durante seus votos, mas prometo que nunca deixarei o orgulho impedir que reconheça meus erros e trabalhe para corrigi-los. Não prometo dias sempre ensolarados, mas prometo estar ao seu lado em cada tempestade, construindo abrigos com as próprias mãos, se necessário. Não prometo riqueza material, embora tenha sido abençoado nesse aspecto, mas prometo riqueza de propósito, de serviço, de crescimento compartilhado. Luísa, com a serenidade que a caracterizava mesmo nos momentos mais emocionantes, respondeu com palavras simples mas profundas: prometo honrar sua história, incluindo as partes que vieram antes de mim. Prometo construir com você um lar onde a verdade seja sempre bem-vinda, mesmo quando desconfortável. Prometo lembrar-nos nos dias difíceis que escolhemos um ao outro não por necessidade ou conveniência, mas por reconhecermos no outro uma alma que complementa e fortalece a nossa própria. Durante a singela recepção que se seguiu, um momento especialmente tocante ocorreu quando Maurício conduziu Luísa até um canto reservado do jardim, onde uma pequena mesa havia sido preparada com uma fotografia de Helena e um vaso de suas flores favoritas. Queria que ela estivesse de alguma forma presente, explicou ele, não como um fantasma entre nós, mas como parte da história que me trouxe até você. Luísa, emocionada pelo gesto, colocou suavemente sua mão sobre a dele. Ela sempre será parte de quem você é, e, portanto, parte do homem que amo. Não há competição entre o amor que você teve por ela e o que construímos juntos. São capítulos diferentes do mesmo livro. Paulo, agora um jovem adulto confiante, aproximou-se do casal com 2 taças de champanhe. Tia, sei que vou soar piegas, mas obrigado por nunca ter desistido de mim e da vovó, mesmo nos dias mais difíceis. E Maurício, obrigado por ser o tipo de homem que reconhece o valor real das pessoas, não apenas o valor que a sociedade lhes atribui. O brinde que se seguiu celebrava não apenas a união de 2 pessoas, mas a fusão de 2 mundos que, à primeira vista, pareciam incompatíveis: o do empresário viúvo, herdeiro de tradição e patrimônio, e o da trabalhadora humilde, rica em dignidade e sabedoria prática. Os anos que se seguiram trouxeram mudanças significativas para a mansão dos Vasconcelos e para a pequena casa do bairro do Pilar. Em vez de Luísa simplesmente mudar-se para a mansão, o casal optou por uma solução que respeitava ambas as histórias. A casa de Dona Iracema foi reformada e ampliada, tornando-se um lar confortável para ela e Paulo, que concluíra sua formação e agora trabalhava no hospital local. Quanto à mansão,
sofreu uma transformação gradual mas profunda. A antiga sala de festas, raramente utilizada, tornou-se um espaço comunitário, onde Luísa, agora formada em pedagogia, oferecia aulas de alfabetização para mulheres adultas que não tiveram oportunidade de estudar na idade convencional. As paredes, antes adornadas apenas com arte sacra e retratos de família, agora exibiam também trabalhos das crianças da casa de acolhimento, fotografias de formandos das turmas de alfabetização e uma grande lousa onde os visitantes eram convidados a escrever mensagens de esperança e gratidão. O jardim, que começara com um simples vaso de manjericão, expandira-se para incluir uma pequena horta comunitária, onde se cultivavam ervas medicinais e vegetais orgânicos, compartilhados com famílias necessitadas do bairro. Em uma tarde particularmente significativa, quase 3 anos após o casamento, Maurício encontrou Luísa sentada sob a jabuticabeira do jardim, uma expressão serena mas enigmática em seu rosto. Um cruzeiro pelos seus pensamentos, brincou ele, sentando-se ao seu lado. Estou pensando em transformações, respondeu ela, entrelaçando seus dedos aos dele. Em como a vida dá voltas que jamais poderíamos prever. Boas voltas, espero. As melhores. Ela fez uma pausa como quem escolhe cuidadosamente as palavras seguintes. E estou pensando que talvez seja a hora de uma nova transformação. Que tipo de transformação? Em resposta, Luísa pegou a mão dele e a colocou suavemente sobre seu ventre. O tipo que começa pequeno, do tamanho de uma semente, mas que muda tudo para sempre. Os olhos de Maurício se arregalaram, compreendendo imediatamente o significado daquele gesto. Você está grávida? Sim, confirmei hoje com o médico. A alegria que iluminou o rosto de Maurício foi como um amanhecer após uma longa noite. Brilhante, caloroso, pleno de possibilidades. Sem palavras que pudessem expressar adequadamente o que sentia, ele simplesmente a abraçou. Um abraço que continha anos de dor transformada em esperança, de luto convertido em nova vida. Não sei se serei um bom pai, confessou ele finalmente, em um raro momento de vulnerabilidade. Nunca tive a chance de aprender. E eu nunca tive a chance de ser mãe, respondeu Luísa com suave firmeza. Mas aprendemos juntos, dia após dia, como temos feito com tudo o mais. A notícia da gravidez foi recebida com alegria pela família ampliada que haviam construído. Dona Iracema, agora com os cabelos completamente brancos, mas ainda vigorosa, começou imediatamente a tricotar pequenas peças para o bebê, transmitindo naqueles pontos pacientes a sabedoria e o amor de gerações. Paulo, sempre prático, ofereceu-se para adaptar um dos quartos da mansão em um berçário acolhedor, combinando seus conhecimentos de saúde com a criatividade artística que desenvolvera nos últimos anos. Até mesmo Beatriz, que gradualmente reconquistara um lugar respeitoso na vida da família, ofereceu apoio genuíno, sem as manipulações ou agendas ocultas do passado. Helena estaria feliz por vocês, disse ela em uma das visitas regulares que agora fazia à casa de acolhimento. Ela sempre quis que a vida continuasse pulsando nestas paredes. O comentário, feito sem amargura ou ressentimento, era a evidência da transformação real que ela vivenciara, um processo de cura que beneficiava não apenas a ela, mas a todos ao seu redor. À medida que a gravidez avançava, Luísa continuava seu trabalho na casa de acolhimento e seus projetos educacionais, apenas adaptando o ritmo às necessidades do corpo, em transformação. Suas alunas, muitas delas mães solteiras ou mulheres que enfrentavam diversas formas de vulnerabilidade, encontravam nela não apenas uma professora, mas um exemplo vivo de que era possível construir pontes entre mundos aparentemente distantes. Maurício, por sua vez, direcionava cada vez mais os recursos da empresa para projetos sociais, especialmente aqueles focados em educação e acolhimento. A restauração de patrimônios históricos continuava sendo o coração do negócio, mas agora com uma dimensão humana que transcendia a preservação de pedras e madeiras antigas. As construções mais importantes, dizia ele frequentemente em palestras e entrevistas, são aquelas que fazemos no coração das pessoas. O nascimento da pequena Helena Alves Vasconcelos, numa madrugada de primavera, foi como um selo sobre a história de transformação
que a família vivenciara. O nome, escolhido em conjunto por Maurício e Luísa, não era uma âncora no passado, mas uma homenagem que conectava diferentes capítulos de uma mesma narrativa de amor e recomeços. Na cerimônia de batizado, realizada no jardim da mansão, sob a mesma jabuticabeira, onde Luísa anunciara a gravidez, Dona Iracema abençoou a neta com palavras simples mas profundas. Esta criança nasce não apenas de 2 corpos, mas de 2 histórias que tiveram a coragem de se encontrar, de se reconhecer, de se transformar uma pela outra. Que ela cresça, sabendo que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no sobrenome que carrega ou nos bens que possui, mas no caráter que constrói dia após dia, nas mãos que estende para erguer quem está caído, no coração que se abre para o que é diferente sem medo de ser transformado. Enquanto a comunidade reunida respondia com um amém coletivo, Maurício e Luísa trocaram um olhar que continha toda a jornada que haviam percorrido juntos. Das primeiras desconfianças à confiança inabalável, do luto à celebração da vida, do isolamento à criação de uma família expandida que transcendia laços de sangue. A pequena Helena, aninhada nos braços da mãe, parecia compreender intuitivamente a importância do momento, seus olhos curiosos percorrendo os rostos, reunidos como quem reconhece, mesmo sem palavras, que estava cercada não apenas de pessoas, mas de histórias entrelaçadas, histórias de queda e reerguimento, de perda e renovação, de muros derrubados e pontes construídas. Nos anos que se seguiram, a mansão dos Vasconcelos tornou-se conhecida em Ouro Preto, não pela opulência de seus jantares ou pela exclusividade de seus frequentadores, mas pela acolhida calorosa oferecida a qualquer um que precisasse de um espaço de cura e transformação. Aos sábados, um pequeno grupo se reunia para estudos e orações no jardim, descobrindo juntos que a espiritualidade mais profunda não estava em rituais vazios ou aparências, mas na disposição de servir e na coragem de enfrentar as próprias sombras. Luísa, agora professora respeitada e coordenadora pedagógica da Casa de Acolhimento, continuava a encarnar a mesma dignidade serena dos primeiros dias, transmitindo às mulheres e crianças sob seus cuidados a certeza de que valor pessoal e posição social eram coisas distintas e frequentemente desconectadas. Maurício, embora continuasse administrando a empresa com competência, encontrava seu maior prazer nos momentos compartilhados com a família, nas histórias lidas para a filha antes de dormir, nos jantares simples mas repletos de conversas significativas, nos projetos comunitários que transformavam vidas uma de cada vez. Dona Iracema, ainda vigorosa apesar da idade avançada, tornara-se uma espécie de matriarca ampliada, oferecendo sabedoria e acolhimento não apenas à própria família, mas a todos que buscavam orientação para questões complexas da vida. Paulo, agora enfermeiro formado e cursando medicina, equilibrava os estudos com o compromisso de retribuir à comunidade o apoio que recebera, dedicando parte de seu tempo a cuidar gratuitamente de idosos e crianças em situação de vulnerabilidade. Em uma tarde particularmente significativa, durante a celebração do 5º aniversário de casamento, Maurício e Luísa sentaram-se juntos na varanda da mansão, observando o pôr do sol que tingia de dourado as igrejas barrocas espalhadas pelas colinas. Se alguém me dissesse, naquele primeiro dia em que você entrou nesta casa, que estaríamos aqui assim, jamais acreditaria, comentou Maurício, entrelaçando seus dedos aos dela. O medo nos faz construir muros quando deveríamos estar construindo pontes, respondeu Luísa, repetindo as palavras que havia dito anos atrás, quando tudo ainda era incerto entre eles. Felizmente encontramos coragem um no outro. A pequena Helena, brincando no jardim sob o olhar atento de Dona Iracema, era a personificação viva daquela coragem. Uma criança que crescia com raízes em mundos diversos, herdeira não apenas de patrimônio material, mas de valores construídos através de escolhas corajosas e amor perseverante. Sabe o que mais me impressiona em nossa história? Perguntou Maurício, observando a filha correr atrás de uma borboleta. O quê? Que não foram grandes gestos dramáticos ou declarações grandiosas que a construíram.
Foram pequenos atos diários de confiança, de respeito, de escolher a verdade mesmo quando doía, de perdoar sem apagar a memória do que ocorreu. Luísa sorriu, reconhecendo a profunda sabedoria naquela observação. Como dizia minha avó, o amor verdadeiro não é como fogos de artifício, bonitos, mas que acabam rápido. É como brasa boa, aquece devagar, mas dura a noite inteira. Enquanto o sol se punha completamente e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu de ouro preto, a família reunia-se para o jantar. Não apenas Maurício, Luísa e a pequena Helena, mas também Dona Iracema, Paulo, alguns professores da casa de acolhimento e até mesmo Beatriz, agora uma presença pacífica e construtiva na vida familiar. Ao redor da mesa, partilhavam não apenas alimento, mas histórias, sonhos, planos para o futuro. A mansão, antes silenciosa e estagnada como um mausoléu, pulsava agora com vida autêntica, não a vida artificial das festas ostentatórias ou das aparências sociais, mas a vida genuína que nasce quando pessoas escolhem diariamente o amor, a verdade e o serviço como fundamentos para seus relacionamentos. Na parede da sala de jantar, entre retratos de família antigos e novos, havia uma moldura contendo uma simples frase, escrita à mão por uma das primeiras crianças acolhidas na Casa Santa Efigênia. O amor não venceu, porque foi mais forte. Venceu